Seleção brasileira definida para os Jogos Olímpicos de Paris, 18 atletas convocados, e a gente vai analisar como está a nossa seleção com o head coach da seleção brasileira, Felipe Domingues. Está começando o Swing Channel TV. Treinador Felipe Domingues, seja muito bem-vindo. Conta para nós como foi a seletiva olímpica do Brasil e a definição da equipe que vai nos representar na Olimpíada. Boa noite, coach, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho da seletiva. Sempre é muito tensa, sempre é muito difícil, né? Obtivemos alguns índices individuais, tudo. A gente está indo com uma seleção feminina muito forte, né? Revezamentos muito fortes, algumas marcas interessantes, aí, tanto no 4x200 feminino como no 4x100 feminino, 3 meninas nadando para 54, isso é bem importante. A Maria Fernanda aí batendo recorde sul-americano, então acho que as meninas vêm bem fortes. Já em relação ao masculino, né, a gente conseguiu classificar os nossos 2 revezamentos, né, que isso é importante. Estamos levando o nosso medalhista olímpico para compor o revezamento, que acho que é isso muito importante para o time, né, pela influência do time. O Marcelo Quiriguini está indo para a 4ª Olimpíadas também, então isso dá uma boa bagagem aí. Temos o Guilherme Caribel, Guilherme Costa, então acho que a nossa seleção é uma seleção mais jovem, né, que eu acho que pode fazer um bom papel em Paris. Sabemos que os Jogos de Paris vão ser, na minha opinião, bem fortes. Acho que vão ser os jogos mais fortes de toda a história. Só que a gente está bem representado pelos nossos atletas. Ô, Felipe, eu vou abordar com você essa parte final aí até para iniciar. Mas antes disso, quero dizer a vocês que eu, em homenagem à seleção brasileira, estou utilizando aqui a camisa que eu ganhei. Camisa da CBDA. E de um dos nossos patrocinadores do Speed, a camisa que foi distribuída somente ali para a comissão técnica e as pessoas que estavam trabalhando na competição. Muito obrigado pelo presente, viu, presidente? Mas é uma homenagem aqui para vocês, o Grupo Swing Channel, que é parceiro da CBDA e da natação brasileira. Você falou que essa talvez seja uma das competições mais difíceis da história da Olimpíada, e eu quero até acrescentar. O índice 14º tempo, ele já tinha sido em Tóquio, a gente já tinha tido o 14º tempo do Rio, não é novidade. A diferença foi que o 0,5% para a formatação do índice B. Só que a World Aquatics acabou de soltar uma nota na semana passada, durante a semana da seletiva olímpica, dizendo que não vai ter vagas de índice B, porque o número de atletas de índices A que alcançaram, mais os revezamentos e mais a universalidade, deve ficar com quase todas as vagas. Por que eu quero falar sobre isso antes de entrar na seletiva? A impressão que eu tenho, Felipe, e eu conversei isso internamente com o Patrick Winker na Swing Channel, é que cada vez mais a Olimpíada ela é feita para as estrelas, que realmente serão os players da competição, e os convidados que ficam à parte, que são os nadadores de universalidade. A Olimpíada deixou de ser a oportunidade de alguém que esteja emergente no esporte. Não tem mais esse espaço na Olimpíada. Essa Olimpíada vai ser muito forte, Felipe. Eu concordo, coach, eu concordo. Eu acho que a gente tem dois pontos aí, até mesmo você falou, são os atletas que realmente atingiram o tempo, o índice A, né, que a gente fala, e o fomento ao esporte de competição, que é o que a World Aquatics faz, né, que é a universalidade. Então, acho que agora, se seguir esse critério do 14º tempo, vai cada vez ficar mais forte, né, os índices cada vez vão ficar mais fortes. Né? Então, acho que a natação brasileira, eu acho que a gente está num ponto aí que a gente tem que começar a evoluir mais, né? Eu acho que a nossa natação tem que começar a acompanhar a evolução do mundo, senão a gente vai ficar um pouco para trás. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Eu quero agora abordar um pouquinho sobre a seletiva com você. Eu gostei muito de uma entrevista que o professor Fernando Pocente deu para nós na Swing Channel e no canal Olímpico, dizendo que a gente estava lá, né? Ele disse lá no CDA, porque nós, treinadores, escolhemos, nós pedimos isso aqui. E eu achei isso de uma parte dele muito boa. E eu queria analisar contigo na parte técnica da competição. Se a gente fosse achar que alguma coisa não saiu como deveria ter sido o calor, seria isso? Eu não consigo encontrar outra coisa porque estava muito quente no Rio de Janeiro, é verdade, estava quente, mas a piscina estava com temperatura boa, não havia nenhum problema nesse sentido. Eu não consigo encontrar nenhum outro, nós não tivemos problema de arbitragem, nós não tivemos problema de equipamento, cara, nenhum problema de equipamento em série alguma, nenhum parcial deixando de ser marcado em prova alguma. Eu tô falando de 6 dias de competição, né? Então, tipo, eu consigo identificar, mas o calor estava quente. Mas isso não está no nosso controle, né? A gente não tem culpa. Estava calor em São Paulo, se fosse aqui no CT Paralímpico também. Eu participei, eu tenho um atleta paralímpico que participou da seletiva e estava quente, né? Alguns atletas e até treinadores me relataram um pouquinho sobre o cloro, né? Estava um pouquinho tosse, essas coisas. Aí eu fui conversar até com o sargento Ricardo, ele falou, não, a gente não colocou cloro nenhum. Então, isso muito se deve por causa do calor, né? Evapora, fica no ar ali, e isso a gente não tem o que fazer, né? Mas eu também acho que, assim, a competição em si foi muito boa. A gente tinha um problema ali na piscina de soltura que estava sem iluminação. A gente, como instituição CBD, a gente foi atrás, a gente colocou refletores para iluminar a piscina lá fora, para os atletas soltarem, aquecerem, né, e deixou até como legado, né, para a CDA, para eles terem lá. Então, eu acho que ocorreu tudo bem. E isso que você citou é muito importante, né? Nos campeonatos mundiais, a gente tem as parciais, nós temos todas as parciais, tudo certinho, até para os treinadores acompanharem. Isso foi muito legal, muito importante mesmo, né? A arbitragem correu de uma forma espetacular, muito boa, nenhuma reclamação. Então, acho que foi uma seletiva, eu acho que a gente conseguiu entregar um evento com muita qualidade, né? Mas, Felipe, e por isso é que é o meu ponto, se estava a nível do mar, uma piscina coberta, no qual nós não tivemos nenhum problema, por que nós não tivemos mais índices? E é importante que a gente faça essa reflexão. O que faltou? Sim. Por que faltou? Eu acho, é até difícil falar, né, um pouco sobre isso, porque eu acho que cada treinador vai refletir o que faltou para o seu atleta ou para o seu clube ou para a sua equipe, o que faltou para atingir o índice, né? Eu acho que eu ponho um pouco, eu acho que a gente, tanto como treinador como atleta, eu acho que a gente tem que começar a lidar melhor com a pressão, né? A gente às vezes não consegue lidar com a pressão, porque ali eu acho que também o nosso atleta está muito acostumado a soltar de manhã e dar um tempo à tarde. Eu sempre falo que se a gente nadar bem de manhã, a gente consegue nadar melhor à tarde, você vai mais confiante, motivado. Então, acho que a gente pode mudar um pouquinho isso no nosso atleta, né? Eu acho que também, talvez, a gente tenha que rever alguns pontos sobre treinamento também. Então, é uma série de fatores, gestão, tudo que é difícil falar agora, mas eu acho que todos os treinadores, atletas, eu acho que tem que sentar, refletir um pouco o que está acontecendo para a nossa natação evoluir, não só um grupo, outro grupo, né? São todos os grupos, né? Então, acho que é importante essa reflexão da natação em geral. E aqui eu ainda quero acrescentar o seguinte, né? Primeiro, a decisão do salvaguarda mostrou-se uma decisão bastante acertada, mostrou-se uma decisão bastante efetiva, mas eu tenho 2 números que eu acho que são importantes que sejam ditos. Que nós tivemos lá 6 oportunidades de competições anteriores, né? Na qual somente 6 nadadores tiraram proveito dessa situação. E aí, quando você vai para uma seletiva, que foi uma seletiva soberana, né? Diferente da seletiva única, que foi
para Tóquio, você teve somente 3 nadadores alcançando 5 índices. Na seletiva única de Tóquio, que foi disputada lá no Maria Lenk, foram 12 nadadores que conseguiram 14 índices. Então, houve, na minha opinião, vamos dizer assim, e eu acho que é importante que se diga isso, né? Nós precisamos, e aqui, por favor, não adianta nada botar a culpa nesse ou naquele outro, porque é muito mais uma questão de nós encontrarmos. Poxa, será que a gente não poderia ter feito melhores resultados de uma forma, ter tirado mais proveito do salvaguarda, porque acabou que a nossa seleção, em número de atletas com índices, é uma seleção pequena. Sim, eu acho muito uma palavra. Eu estou fazendo um curso na Solidariedade Olímpica, e eles falam muito uma palavra que eu acho bem interessante: consistência. Coach, nosso ciclo foi inconsistente. Nosso ciclo inteiro foi inconsistente. E os atletas que obtiveram o índice, vamos falar do Guilherme Costa, você vê a consistência dele no ciclo todo. Vamos falar da Maria Fernanda, consistente, Gabriele Roncati, Beatriz Gisotti. Então, eles mostraram mais consistência, né? Guilherme Caribé. Então, eles foram mais consistentes no ciclo. Então, isso é muito importante. E quando você chega, que você tem consistência no seu resultado, você chega mais confiante numa seletiva soberana. Na última fase ali, né? Eu fiz isso várias vezes, eu vou fazer de novo. Você tem confiança. E quando você não faz no período todo, ou faz uma vez, duas, e não acontece, você fica, será? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu acho que a gente não foi consistente, como natação no geral, tá? A gente não conseguiu ser consistente nesse ciclo. Muito se deve ao calendário também, turbulento, a gente, como treinador, se adaptar melhor às condições, entendeu? Agora é sentar, né? Agora pensar nos Jogos Olímpicos, que já são 72, 73 dias, se eu não me engano, e depois sentar e ver mesmo o que a gente pode fazer para a natação, para o melhor para a natação, né? Acho que isso todos. Aqui eu acho que cabe também uma bastante positiva, e que é o fato da evolução da natação feminina, totalmente incontestável isso. Eu não consigo ver na história da natação brasileira, e por isso eu disse ao final da transmissão nossa, de que essa é a melhor seleção feminina olímpica já enviada para uma Olimpíada. Ela só vai realmente se confirmar como a melhor na volta, mas eu disse a melhor que está sendo enviada. E aí eu até faço alguns pontos que reforçam o que eu estou dizendo. É primeira vez que nós temos um revezamento feminino que vai melhor ranqueado que o masculino. Nós estamos mandando uma seleção que tem chances reais de finais em 2 provas individuais com a Mafê, mais 2 provas de revezamento, além de possíveis finais com a Bia nos 1.500 e a Gabi Roncato nos 400 metros nado livre. Então, o que eu mencionei na transmissão é de que essa é a melhor seleção feminina já formada e enviada para uma Olimpíada. 3 meninas abaixo de 55 no 100 livre, 4 meninos abaixo de 1,59. Então isso é incontestável. A gente só vai saber se é a melhor da história na volta. Sim, isso eu concordo, coach. É isso aí mesmo, né? A gente já está tudo mapeado, né? Então eu acho que a gente está indo com uma seleção muito forte e nova. Não é uma seleção. Eu acho que eu não tenho essa informação, acho que você tem. Eu acho que a Gabi Roncato é a mais velha. Imagine você. Entendeu? A Gabi Roncato acho que tem 27 anos. Imagine você. O nosso 4 por 100 livre, se eu não me engano, a Stephanie tem 18, 19? 19, vai fazer 20 anos esse ano. Vai fazer 20 anos, a Ana Vieira tem 22, acho que a Mafê tem 22, e a Giovana Reis também tem 20, então é uma seleção bem jovem, que, se bem trabalhada, tem o próximo ciclo ainda, né? Se atingirem metas, então eu acho que é importante. Eu acho que tanto para agora como para o futuro, eu acho que é bem legal. Eu acho que é bem legal e pode trazer grandes
vitórias, principalmente frutos para a natação brasileira e abrir portas aí para a nova geração, tá chegando, tendo ídolos, né? Tendo as referências, o espelho, né? Como a gente fala, e eu acho que isso aí só engrandece a natação brasileira. E a natação brasileira feminina, né? Que agora no COB tem o Departamento Mulher no Esporte, então isso é bem interessante. A gente está fazendo até mesmo, aproveitando o espaço, uma pesquisa de diagnóstico da natação brasileira, né? Então a gente está colocando tanto para as atuais nadadoras, né, e para as ex-nadadoras, para estar respondendo, para a gente, no final desse mapeamento diagnóstico, a gente ter um cenário, e dentro desse cenário a gente começar a fazer planos de ações para cada vez mais trazer possibilidades de meninas estarem alcançando a seleção brasileira, e como a gente falou no início, como a gente falou dos Jogos Olímpicos serem cada vez mais elite, então a gente dá ferramenta para essas meninas e também para os meninos buscarem isso, né? Isso é importante. Se a gente falou das meninas, vamos falar dos rapazes. Os dois Guilhermes, o Guilherme Caribé e o Guilherme Costa, são aqueles dois que representam mais expectativas, e ambos com fortes, mas grandes chances de estar na final. E quem está na final pode, quem sabe, galgar um posto mais alto. Sim, é isso que eu concordo, né? O Guilherme Costa, o cachorrão, tá numa constância muito grande, né? Uma consistência muito grande, né? A gente viu aí no mundo os adversários nadando rápido, né? O que eu falo, no último Jogos Olímpicos eu sabia tudo dos 200 borboleta por causa do Léo de Deus. Agora eu sei tudo de todos. A gente consegue conseguir todos. Então a gente vê os australianos nadando rápido, o alemão nadando rápido, os chineses nadando rápido. Então a gente está mapeando tudo, a gente tem tudo mapeado junto com o biomecânico, né, o João, e a gente fornece essas informações pro Rogério, pro Cafu, né? Então acho que o Cachorrão vem muito bem, e o Caribé, eu acho que foi muito importante ele nadar para 47 do jeito que ele nadou de manhã, foi muito bom. Ele relatou que ele não conseguiu se recuperar de uma etapa para outra, então a gente está já ajudando o Caribé nesse sentido, trazendo toda a nossa estrutura, a CBDA, a COB, né, em parceria com o COB, para a gente ajudar o Guilherme e o Caribé nesse ponto. Eu acho que é bem importante a gente só alinhar isso, porque para a gente chegar numa final, a gente vai ter que nadar forte de manhã, nadar forte à tarde, e aí o outro dia a final. E com o índice do 50 livre, eu sempre falo, a gente estando na final, independente da raia, numa prova de 50 livre, a gente tem chance de medalha. É o que eu penso. Acho que é uma prova aberta aí no mundo, né? A gente viu no último Mundial em Doha, né? Quem foi campeão foi um ucraniano. Então, acho que é acreditar sempre, tá onde tem que estar, e é a final. Então, eu acredito muito em ambos, né? Ambos nos Guilhermes, e acredito também no nosso revezamento, tanto o 4x100 como o 4x200, são bons nadadores, tem praticamente o nosso revezamento 4x100 livre, só troca o Spajari praticamente pelo Caribé, né? Então, o nosso revezamento é igual, então tem a experiência, e o nosso 4x200 a gente tem um medalhista olímpico, né? É isso. Então, dá uma bagagem, uma força muito grande em ambos os revezamentos, né? Então, acho que a gente vem bem forte aí, e espero estar em ambos esses revezamentos buscando uma final também. Ainda sobre o Caribé, tem uma coisa que eu gostei muito, foi que quando eu conversei com ele após os 100 metros nado livre da final, que ele nada mal, né, ele aceita a crítica de ter nadado mal. E eu até depois eu disse, cara, como é que pode um cara que faz 21,88 passar os primeiros 50 metros nado livre, do 100 livre, para 23,06? E ele diz assim, coach, não pode. Não pode. Então, tipo, eu acho que esse tipo de comportamento é que faz com que eu siga acreditando no Caribé. Porque eu acho que é um nadador ainda em formação, é jovem, e eu acho que ele vai surpreender, sim. Vai surpreender muita gente. Eu também acho, e é importante até mostrar, como você falou, ele é jovem, mas ele é consciente, né? Isso é importante, né? Mostra a maturidade que está o garoto. Isso é bem importante. Então, eu acho que
É passo a passo, né? Vamos passar da eliminatória, vamos passar para a semifinal e passo a passo, né? Então a gente tem que ir construindo, né? Até mesmo ele vai fazer a preparação dele agora nos Estados Unidos e eu vou estar visitando, eu vou estar entrando em contato com o head coach lá da Universidade de Tennessee e vou estar visitando tanto ele como o Kaique Mota, né? Que eles são da Universidade de Tennessee, para estar acompanhando e dar um suporte necessário para ambos. Perfeito. Felipe, eu quero falar ainda, antes da gente falar do programa, a gente vai abordar isso, eu quero falar de um nadador. Um cara que começou contigo na natação competitiva e está chegando à sua quarta Olimpíada, que é Marcelo Quereghini. É o veterano da seleção, é o capitão da seleção, é o cara que está chegando à sua quarta Olimpíada, né? E até a gente trocou uma mensagem, talvez essa mais especial para ele, provavelmente a última, mas podendo o filho, a esposa celebrar este momento. É muito especial ver o Quereghini chegando tão longe na carreira, Felipe. Eu lembro quando a mãe dele veio falar comigo, né? Ele fez um teste na Reebok, a mãe dele virou e falou assim para mim: ele tem que morar em São Paulo? Eu falei: tem. E aí foi, né? A gente treinava de manhã à tarde, o garoto muito bom, aí ele disputou um campeonato de vinculados, aí o Pinheiro já, não, esse atleta vai treinar comigo. Como eu trabalhava com o Alberto Silva, esse atleta vai continuar treinando com o Felipe, mas vai nadar pelo Pinheiros. E aí aconteceu. Aí teve uma seletiva, acho que para o Mundial de Dubai, se eu não me engano. Exatamente. Mundial de curta. Aí valia, tinha ainda na época eliminatória, semifinal e final. E aí eu falei: Marcelo, já arrebenta na semifinal que você vai tirar uns 3 só psicologicamente. Foi isso que aconteceu. E até a final o Marcelo era o segundo tempo. Né? Aí tiraram o Nicolas Santos e o Nicolas Oliveira, tiraram ele e ele foi para quarto no revezamento. E aí ele conquistou a medalha e foi para Auburn. Então é gratificante, né? É gratificante quando acontece isso, né? O Marcelo, é o que eu falo, eu acredito muito. Ele sempre foi muito consistente na carreira dele. Muito consistente. Fora o talento, ele foi sempre muito consistente, né? E aí ele alcançou essa quarta Olimpíadas por mérito dele, né? Mais do que merecido. Ele conseguiu aí performar, né? Sensacional. Baita história. Baita história mesmo. Felipe, o que acontece a partir de agora? Provavelmente essa semana muita gente tirou alguns dias de folga, mas tem algumas ações acontecendo, eu imagino que já deve ter alguns movimentos. Vamos ter uma viagem para a Itália. Me explica aí, tem treinamento de altitude, não tem treinamento de altitude, quando se viaja? Eu sei que não é fácil essa engenharia para montar diferentes grupos com diferentes treinadores. Dá uma explanada para nós aí, o que vai acontecer nessas próximas semanas? Sim, a gente já fez um grupo, né, do WhatsApp, os atletas estão fazendo os cursos necessários aí que o COB solicita. Alguns atletas que vão para os Estados Unidos, como o Kaique e o Caribé, já estão fazendo os exames necessários também. Então, a gente está monitorando todos os atletas. A gente vai fazer alguns cursos aí também para alinhar antidoping, essas coisas todas, né, online mesmo, para reunir os atletas, né? E em relação às ações, a gente tem o Set Pole, né? Então, a gente vai estar viajando para a Itália. O Set Pole acontece de 21 a 23 de junho. Então, a seleção vai para a Itália. Atletas que vão fazer altitude, eles já vão ficar na Europa, né? Porque eles entram em altitude. Então, tem um grupo do Rogério, do Cafu, tem um grupo do Fernando Possente. Então, eles ficam na Europa, né? E aí, depois, eles embarcam para altitude. Os atletas que não vão para altitudes voltam para o Brasil, ficam mais 2 semanas e meia e a gente embarca para Nápoles. A nossa aclimatação vai ser em Nápoles, né? Uma estrutura excelente, 2 piscinas, blocos ótimos, né? Eu fui visitá-la no final do ano e depois no dia 22, no período, a gente treina de manhã, depois pega o voo e vai para Vila Olímpica, para Paris, né? Então a gente entra 22 em Paris, na Vila Olímpica, esse grupo, e o grupo de altitude entra 24, né? Sendo que a competição começa dia 27 e o primeiro dia já é um dia para o Brasil de bastante expectativa, com né? Certeza, porque tem as 2 provas de 400, tem os 2 revezamentos 4 por 100 livre, então é um dia bem importante para o Brasil. As 2 altitudes, perdão,
do Cafu e do Rogério Frankenstein acontecem a do Cafu é Livino e a do... Livino na Itália e do Fernando Pocente em Sierra Nevada. Perfeito. E Então, ambos chegam na véspera da competição. ambos chegam na véspera e nesse período eu vou estar visitando tanto o Fernando Pocente como o Rogério, ver se está tudo bem, dar uma passada, eu e o Dr. Paulo, né? Então a gente vai dar uma visitada em tudo até chegar em Nápoles junto com um outro grupo e eu vou com esse grupo para a Vila e depois chega o grupo tanto do Fernando Pocente como do Rogério Carstein. A piscina de Nápoles é a mesma que recebeu a Universidade de 2019, é isso? Sim. Tem uma piscina, um complexo, né? Roberto. Tem uma piscina de 50 e tem uma piscina lá fora, que é uma lona totalmente climatizada. Então é um complexo bem legal e a gente contratou uma empresa que vai dar todo o suporte para a gente lá em Nápoles. Essa é uma piscina tradicional, antiga, que foi reformada para a Universidade de 2019. Depois ela serviu até como das primeiras competições da ESL, aconteceu lá, nessa piscina. É uma piscina realmente Sim, muito boa. Isso mesmo. Né? É uma piscina de qualidade, vai receber bem. E aí a gente vai dividir, coach, Sim. com Israel. Olha que legal. A gente vai dividir com Israel a piscina. Legal. E aí, porque até para que as pessoas que estejam nos acompanhando, né, esse período de aclimatação que a gente chama, já é para você ter contato com a temperatura, que já é similar ao que vai encontrar em Paris, com o horário, que já é similar em Paris. Nós estamos falando do quê? 1 hora de voo entre Nápoles e Paris? 1 hora de voo. Isso, 1 hora de voo. E voo direto. Perfeito. E voo direto. A gente sai de Nápoles e vai direto para Paris. Olha, Felipe, eu só posso dizer agradecimento a você, a CBDA, por ter nos dado a oportunidade de ter feito a transmissão. A gente, do Grupo Swinchero, junto com o Canal Olímpico do Brasil, a gente sempre quer mais, não há dúvida disso, mas Sim. A gente tem uma abordagem editorial sempre positiva, fazendo o melhor para a natação brasileira. Nós, como todos, queremos medalhas, nós, como todos, queremos recordes, nós todos queremos finais, mas a gente vai tentar ao máximo reproduzir. Estaremos em Paris, pode ter certeza que a cobertura da Swinchero vai ser a maior possível. Desejando a você uma boa viagem, sucesso no comando, que a responsabilidade não é pequena e que você seja bastante feliz com o time do Brasil nessa mais essa Olimpíada. Muito obrigado. Por nada, coach. Eu que agradeço o espaço. É sempre importante falar da natação, né, da natação brasileira. E tenho só a agradecer a Swinchero pela apoio à natação brasileira, né? Tudo que vocês fazem, então é só agradecer mesmo. E acho que vem coisa boa para Paris. Acho não, tenho certeza que vem coisa boa aí de Paris. E dar todo o suporte aí para os nossos atletas, nossos treinadores aí, para nessa reta final eles conseguirem tirar o máximo de todos e trazerem bons resultados, né? Se trouxerem bons resultados para o Brasil, a chance de medalhas cresce bastante. É isso que a gente quer e pretende fazer em Paris. Swinchero, conectando você à natação.